Olá, turminha do oitavo ano. Vamos começar agora a aula 3. Nós teremos aí ainda o capítulo 4, porque é um capítulo longo. E aí eu precisei separar por partes, pois devido a essa quantidade de conteúdo, vocês precisam compreender com calma, né, gente? Então vamos aí passo a passo. Não vou ter pressa de passar conteúdo para vocês, não. A minha intenção, né, minha preocupação é que vocês compreendam. Então, vou falar bem devagar, vou tentar ser a mais clara possível, né? Então, vocês acompanhem aí, usando aí o livro também como auxílio. Então, aproveitem, peguem o material de vocês e vamos estudar. Acompanhem comigo. Então, na parte 3, no módulo 2, nós teremos aí multiplicação de polinômios. Nós já vimos como escrever um polinômio, né? Precisamos primeiro entender o que é um monômio, uma multiplicação entre letras e números. E nós temos que o polinômio ele pode ser nomeado de acordo com seus termos, pode ser monômio, binômio, trinômio. E a partir de 3 termos nós chamaremos de polinômio mesmo. E aí eu quero que vocês façam a revisão das aulas anteriores. Se esqueceram, voltem lá, assistam os primeiros vídeos para que vocês compreendam essa parte agora, correto? Então acompanhe aqui a multiplicação. Sobre a multiplicação de polinômios, nós podemos fazer de 3 formas. Nós teremos aqui a multiplicação de monômio com polinômio, multiplicação de número natural com polinômio e multiplicação de polinômio com polinômio. Vamos ver aqui o que cada um representa. Antes de efetuar essas multiplicações, eu quero que vocês observem. As multiplicações serão efetuadas utilizando as seguintes propriedades. Então, para calcular multiplicação entre polinômios, vocês precisam voltar lá para a potência. Quando estudamos potência, nós vimos as propriedades da potenciação. E a primeira propriedade justamente é essa, multiplicação de bases iguais. Se as bases são iguais, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, essa é a base que vocês precisam ter para multiplicar polinômios. E aqui a segunda observação é que monômio multiplicado por monômio é o mesmo que multiplicar parte literal com parte literal, coeficiente com coeficiente. Foi o que nós já vimos inicialmente, né? Separando aí coeficientes e parte literal. Então, eu tenho aqui esse primeiro exemplo. Se multiplicarmos 3x por 5x ao quadrado mais 3x menos 1. Aí eu tenho uma multiplicação de monômio com polinômio. Então, nós teremos que fazer o quê? Primeiro passo é aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Lembram que eu já falei para vocês que essa propriedade eu chamo de multiplicação com setas, né? Nós vamos usar as setinhas para indicar a multiplicação. Então, eu vou multiplicar 3x vezes 5x ao quadrado. E aí eu vou colocar abaixo essa multiplicação. E aí eu vou observar o quê? O sinal que está aqui. Quando eu faço essa propriedade, quando eu aplico a propriedade distributiva, eu tenho que aplicar também a regra dos sinais, o jogo de sinais. Então, acompanhem comigo. Aqui, como o sinal do 3 aqui é positivo e esse positivo, mais por mais, a resposta a seguir também será mais. Então, eu vou colocar esse sinalzinho de mais aqui. E agora, observem que aqui é o sinal de menos. Então, quando eu multiplicar, eu tenho que colocar o sinal de menos aqui também. Então, 3x vezes menos 1, eu coloquei ali abaixo. E agora eu vou multiplicar aí o primeiro termo aí que eu juntei. Quando eu multiplico 3x vezes 5x ao quadrado, eu vou multiplicar coeficiente com coeficiente, 3 vezes 5, parte literal com parte literal. Como as partes literais têm a mesma variável, que é x, eu vou repetir o x e somar os expoentes. Lembra que quando não tem expoente, é 1. Então, 1 mais 2, 3. Por isso que ficou 15x ao cubo. E agora eu vou multiplicar aqui esses dois. 3x vezes 3x.
3 vezes 3 é 9. E aí eu também tenho que a parte literal tem a mesma variável. Então, repete a base e soma os expoentes. E por último, eu tenho aqui 3x vezes 1, 3x. Então, portanto, 3x vezes 5x ao quadrado mais 3x menos 1 é igual a 15x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 3x. Observem aqui comigo que está uma sequência aqui decrescente, os expoentes 3, 2, 1. Então, isso acontece aqui, a forma reduzida do polinômio. Segundo caso, multiplicação de número natural com polinômio. Então, nós temos 3, se multiplicarmos 3 por 2x ao quadrado mais x mais 5, teremos. Então, primeiro caso, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, novamente, eu vou fazer 3 vezes 2x ao quadrado mais 3 vezes x mais 3 vezes 5. Vejam que os sinais aqui é tudo mais, então aqui também será tudo mais. Quando eu multiplico 3 vezes 2, 6. Só tem uma parte literal, então repete. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 5, 15. Então, esse é bem mais simples do que o primeiro caso, né? Porque aí é um número natural por um polinômio. Então, é bem mais simples de calcular. Vai multiplicar os coeficientes e repetir a parte literal. E agora, multiplicação de polinômio com polinômio. Então, se multiplicarmos 3x menos 1 por 5x ao quadrado mais 2, novamente vamos aplicar a propriedade distributiva. Só que nesse caso, observem que eu tenho dois termos no primeiro polinômio e dois termos no segundo polinômio. Então, a multiplicação das setas, ela vai ser multiplicada por cima e por baixo também. Observem aqui comigo. Eu vou multiplicar primeiro 3x vezes 5x ao quadrado. Vou apresentar aqui abaixo. Depois, 3x vezes mais 2. Então, vou colocar aqui abaixo também. E agora eu também tenho que multiplicar por baixo. Menos 1 vezes 5 ao quadrado. E menos 1 vezes 2. Lembrem que de fazer o jogo de sinais. Aqui, menos por mais é menos. Menos por mais é menos. Por isso que eu coloquei aqui esse sinal de menos. Fiz o jogo de sinais. Nessa etapa agora, o que é que eu vou fazer? Multiplicar os termos. 3 vezes 5, 15. Repete a base e soma os expoentes. 3 vezes 2, 6. Só tem uma parte literal, repete. Menos 1 vezes 5, x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. E menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, nós temos aí que a multiplicação entre esses polinômios resultou em 15x ao cubo mais 6x menos 5x ao quadrado menos 2. Se a gente organizasse aqui, teria também uma ordem aqui decrescente. Só está desorganizado, mas o polinômio está completo. Obrigada.